Eu queria ter um papo sério com vocês. Vamos ter uma conversa muito séria. Se eu estivesse só com jovens, ia dizer que a gente ia ter um papo reto. E a nossa conversa é sobre salvação. Não é um culto evangelístico, não faz parte da nossa campanha. Traga o seu amigo para ser o nosso irmão. Essa palavra é para você, que é cristão, que aceitou a Jesus, que confessou com seus lábios e com seu coração você crê que Ele é Salvador. E eu quero perguntar para você: você tem cuidado da sua salvação? Qual o tamanho do amor que você sente ou diz ter por Deus? Você já parou para pensar no amor que você sente por Deus? Eu tenho certeza que não é o mesmo amor que Ele teve por mim, que Ele teve por você, que é o amor incondicional. Mas isso também não nos impede de perguntar para o nosso coração: qual o tamanho do amor que eu sinto por Deus? Preste muita atenção. Hoje eu e a Andresa estamos felizes, porque a nossa filha está completando mais uma primavera. E nós escrevemos nas redes sociais que o nosso amor por ela é eterno. Eu fiz essa declaração também. Meu amor por minha filha é um amor eterno. Talvez na condição de pai, o meu amor seja sacrificial, porque em vez de ver as minhas filhas, qualquer uma delas, sofrer, eu optaria em sofrer no lugar delas, e ainda que isso me custasse a vida. Mas o meu amor, ele não pode ser condicionado por algo que substitua o que nós temos de maior, eu diria, como maior riqueza, que é a salvação. E as minhas filhas não podem e não deverão ser salvas porque o pai é pastor. Essa conversa é uma conversa para que eu entenda como pastor e você como ovelha, que nós precisamos levar em conta o que de fato nós queremos enquanto filhos e filhas de Deus. Para muitas pessoas a salvação pode ser visto apenas como algo inerente a uma conquista dada por Jesus Cristo. Jesus Cristo eternamente é o Senhor e Salvador, estou na igreja, amém, glória a Deus, aleluia, estou salvo. Sou presbiteriano de confissão, sou calvinista por tradição, estou salvo. Espera lá, a Bíblia também nos diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Como pode uma árvore boa dar más frutos? É necessário que eu, enquanto pastor, olhe para o meu coração e, por mais que esteja dentro da igreja, eu de fato entenda se eu estou perto de Deus. Porque há muitos que estão dentro da igreja, mas estão distantes de Deus. Aonde está o teu coração? Porque aonde ele estiver, deve estar o teu tesouro. Disse Jesus, compreendendo que era natural para aquele que viesse após ele, que desejasse seguir os seus passos, assim como aquele jovem rico que apenas naquele encontro com Jesus deixou claro que só estava interessado na vida eterna. Disse aquele jovem rico: bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus recomendou inclusive os mandamentos, e ele disse: desde pequeno eu faço como tal, eu cumpro fielmente. Mas Jesus, olhando para ele, conhecendo o seu coração, disse: por certo, então
algo te falta. Pega tudo o que você tem, vende, depois vai e distribui entre os pobres. Jesus não queria empobrecer aquele homem, não queria deixá-lo sem conquistas, sem bens materiais, ao contrário. Jesus estava ali colocando à prova aonde estava o seu objeto de interesse. A Bíblia diz que aquele jovem rico foi embora porque ele se entristeceu. E a pergunta que eu te faço é esta: o que adianta, diante de tantas conquistas, ganhar todas as coisas, mas perdermos a salvação? Perder o nosso maior encontro, perder a nossa maior riqueza, perder o que há de mais precioso e valioso, conforme a dádiva divina, através de Jesus, na cruz morreu por nós, pagou um preço e ali se entregou pelos nossos pecados, morrendo a nossa morte, para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Presta muita atenção. O fato de alguém nesse mundo ter sido rico, pobre, inteligente, indouto, ou seja, sem conhecimento cognitivo, ou por maior que tenha sido a sua fama, ou alguém desprezível, nada disso não faz a mínima diferença para Deus. Porque Deus não vê as aparências, Deus vê o nosso coração. Deus conhece exatamente como você é. E olha para mim, eu posso mentir, esconder qualquer coisa da minha esposa, mas aos olhos de Deus seria como disse Davi: para onde irei? Se eu subo, tu lá estás. Se eu desço no mais profundo abismo, lá eu encontro também Deus. De Deus ninguém brinca, e de Deus ninguém deve zombar, porque o nosso Deus, Ele é justo. Aquilo que você semeia, você também ceifará. E para nossa tristeza ou para alegria, toda a nossa ceifa é sempre maior do que tudo aquilo que plantamos. Imagina quando alguém planta um milharal, em uma cova ele coloca 3 caroços de milho, e ali nasce uma planta, e aquela planta dá de 2 a 3 a 4 espigas, e cada espiga daquela dá centenas de milho. Ele só plantou apenas 3 caroços de milho. Dá para entender que quando nós plantamos, a nossa colheita sempre é maior. E isso serve tanto para as coisas boas, como também para as coisas ruins. Porque de Deus ninguém brinca, e de Deus ninguém pode zombar. E infelizmente muitos têm se esquecido desta grande realidade. E muitas vezes, muitas pessoas têm plantado coisas que só acumulam sobre si aquilo que Deus se entristece. A exemplo de muitos que esquece a primazia da fé cristã. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, o teu conhecimento. E muitas vezes nós reduzimos o nosso amor que sentimos por Deus às nossas paixões. Esquecemos do que Deus fez por nós. O que nós aprendemos desde o primórdio é que Deus nos amou, e esse amor foi de tal maneira, de tal forma, com tanta intensidade, porque Deus escolheu nos amar, e esse amor veio primeiro. Deus nos amou primeiro. Nós fomos atraídos pelo amor de Deus. E se hoje nós estamos aqui, e se hoje nós estamos celebrando, glória a Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e também mantenedor da nossa vida, porque a nossa vida é como um sopro no olhar, por mais que eu abra e feche meus olhos, e assim é a vida, num raio de luz. Presta muita atenção,
Eu queria fazer algumas considerações pastorais sobre essa conversa. E a primeira delas é que a morte, ela é imprevisível. Se eu perguntar para alguém aqui, você sabe quando você vai morrer? Alguém daria sugestões da hora, do dia, da semana, do mês, do ano? Você não sabe. Eu também não sei. Porque a vida pertence a Deus. Como diz Jó, Ele deu, Ele tirou. Mas bendito seja o nome do Senhor, o Deus da vida, o Senhor da criação. A tua vida deve ser compreendida no raio de luz, no abrir e fechar dos olhos, porque você não sabe o dia de amanhã. Mas você sabe que você precisa cuidar da tua salvação. Salvação que foi pago com preço muito caro. Salvação que foi levado em conta o maior amor que qualquer pessoa, qualquer ser poderia ter por alguém. E esse amor vem de Deus por nós. Existem, meus irmãos, muitas coisas que a gente pode protelar. Ou seja, deixar para amanhã. Existem muitas coisas que eu posso adiar, como uma data de casamento, como uma celebração de aniversário de 15 anos, como a compra de uma casa, de um sítio, quem sabe até a compra de uma fazenda. Eu posso protelar, eu posso adiar, inclusive uma viagem que estava agendada para tal dia, para tal hora. Mas se tem algo que você não pode protelar, é a salvação em Cristo. Porque esta você não tem domínio sobre ela. Você não tem poder de decisão, porque a você não foi dado a ordem de saber o momento em que você vai partir dessa vida. Portanto, eu te desafio a refletir sobre a salvação. Como anda a tua vida, como anda o teu coração, como anda a tua fé, como você está aos olhos de Deus. Como você tem vivido? Esse silêncio exige de você, exige de mim também, não é porque sou pastor. Exige de nós uma reflexão. Se nós estamos caminhando, andando segundo a vontade de Deus, porque a morte é imprevisível. Meu Deus do céu, quantas pessoas partiram! Como foi imprevisível, quantas vezes oramos por pessoas que amávamos, os nossos entes queridos, que dávamos de tudo para que Deus curasse e restabelecesse a saúde. E para nossa tristeza, porque não temos poder sobre a morte, sempre prevalece a mão do juiz, aquele que tem a caneta para um momento certo. Eu lembro do saudoso reverendo Jonan, quando ele disse, num acidente que ele teve em casa, e ali eu estava visitando ele contraiu no hospital pneumonia, estava vivo. Diante de uma situação daquela, ele disse para mim que a senha dele não havia chegado ainda. Em outras palavras, porque não era a hora. E ele disse assim para mim: pastor Alex, tem pessoas que apenas dão um espirro e partem dessa vida, porque chegou a hora delas. E a pergunta é essa: como anda a tua salvação? O que é a vossa vida, senão um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, some, como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 14. Ou seja, a vida, na mesma proporção que aparece, ela desaparece. Mas a questão é a segunda consideração: aonde você quer que a tua salvação te leve? Porque tem muitas pessoas que são salvas, têm livramentos de tantos outros perigos que esse mundo por si próprio impõe, com toda a sua violência, com a sua criminalidade, com a sua arrogância, com seu egoísmo, o egocentrismo que tem tomado conta da humanidade. Mas se tem algo que você, enquanto cristão, precisa pensar e avaliar, é a tua vida diante de Deus.
Por isso, essa consideração deve ser levada em conta, porque não haverá mais chance depois da morte. Por mais que me pareça, por mais que eu pense em Cristo, por mais que eu cante louvores, por mais que eu pregue, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu conheça sobre Deus, se eu não tiver o meu coração perto de Deus, talvez eu seja surpreendido com a morte. E pode ter certeza, para aqueles que irão morar eternamente, viverá eternamente com Deus, a vida que nós temos aqui não se iguala a algo que é muito maior do que a glória desse mundo, que é a glória de viver na presença de Deus eternamente, hoje e por todos os séculos, porque o que Deus tem para nós, através do prêmio maior, através da coroa da vida, é uma vida plena, é uma vida eterna, é uma vida onde nós estaremos eternamente vivendo para a glória de Deus. Mas muitos estão escolhendo a glória desse mundo, a fama momentânea, o desvio da conduta, a falta de ética, o envolvimento com a corrupção, a falta de santidade, pecados omissos, pecados que não confessam a Deus, traições, mentiras. Mas tudo isso tem um fim com a morte. Mas para aqueles que morrem em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, ainda que morra, viverá. Porque Deus nos dá a salvação eterna. E a pergunta que eu te faço é essa: como anda a tua salvação? Eu só vou dar conta de mim aos olhos de Deus. Não posso dar conta por Andresa, pela Evelyn, pela Elisa, pela minha mãe, por qualquer um dos meus entes queridos que amo. Eu só vou dar conta de mim. Porque a salvação, ela é individual e ela é intransferível. É a marca genética do Deus Criador dos céus e da terra que está cravada dentro de você através do Espírito Santo. Ninguém pode apagar, a não ser que você rejeite, você diga: eu não quero essa vida, eu vou viver a minha vida. E aí você cometerá o pecado contra o Espírito Santo. Você negará a Deus. Não faça isso, porque o fim para essas pessoas é a morte eterna. Jesus veio para que houvesse vida. Ele disse: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Lembre que assim por um homem entrou o pecado, mas por outro homem entrou a salvação. Porque aonde abundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. Talvez muitos vão passar 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja. Dentro da igreja, mais longe de Deus. Porque nunca se permitiram, assim como diz o texto sagrado: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Muitos vão estar daqui a 30, 40 ou talvez 50 anos, 60, 70 anos dentro de uma igreja, mas longe de Deus. Porque nunca enxergaram o amor divino, nunca compreenderam o que é perdoar, o que é aceitar a falha do outro, olhar e compreender nas necessidades do outro que nós não somos juízes, embora muitas vezes julguemos, mas quem tem a cartada final é Deus. Aliás, muitas vezes nós estamos mais julgando. A gente não pode deixar também de perceber que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Muitos estão falando somente do amor, do amor, do amor de Deus, esquecem também que Deus é juiz, que Deus vai cobrar das nossas vidas. Deus, diante do seu tribunal, lembra do que Paulo disse: naquele dia haverá um encontro, e aquele encontro será assim, todo joelho. Ninguém vai optar, não vai ser uma escolha, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, igreja!
Deus seja louvado. Nós não estamos falando de um Deus qualquer, nós estamos falando de um Deus que deu a vida por nós e nos amou desde o primeiro momento para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E não estou falando apenas para encorajar você, mas para dizer para você que Deus é melhor do que qualquer coisa nessa vida, porque tudo passa, mas as palavras de Deus não passarão, porque elas são eternas. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua Deus. Importa saber quem você é, em quem você tem crido, o que vai ser da tua vida amanhã, não importa. O que importa é saber que se você hoje partir, você vai se encontrar com Deus eterno. O Deus que nós pregamos e tantas vezes oramos, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Senhor dos exércitos, o Deus criador dos céus, do universo, de toda a terra, de tudo que nela há. Porque Deus é tudo para nós e não vale a pena barganhar, não vale a pena fazer escolhas erradas, não vale a pena se distanciar, não vale a pena deixar Deus de lado, não vale a pena levar a minha vida do jeito que eu quero. Se tem algo que vale a pena, isso sim, vale a pena ser cristão, vale a pena viver para Jesus, vale a pena pagar um preço pela cruz do Calvário, vale a pena dizer em todos os momentos que já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e não importam como vão olhar, o que importa é que vale a pena ser cristão, filho, servo do Senhor, o Deus Altíssimo. Isso vale a pena, e não tem riqueza que possa comprar. Porque o que adianta eu ganhar, comprar, reter todas as riquezas e perder a salvação? Papo reto, pensa nisso. Que o Deus, o Senhor dos exércitos, nos abençoe e nos proteja. Amém.